todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículos 7 até o 11. E destacamos o versículo 11 que diz assim: Porém, essa pessoa deve saber que não existe diferença entre o que escrevemos nas cartas, quando estamos longe, e o que fazemos quando estamos aí com vocês. O tema de hoje é pessoas sábias, perto ou longe, sempre são a mesma coisa, de confiança. É muito importante sermos pessoas de confiança. Chamamos isso de pessoas de bom caráter. Quando a pessoa é de mau caráter, também não é de confiança. Isso se está perto ou está longe. Então não deve existir em uma pessoa, especialmente cristã, as duas caras. Uma cara amistosa, pessoa querida, bonita, diante de todo mundo, e quando está mais longe, fala mal daquela gente, ou então tem até nojo daquelas pessoas. Isso é um mau caratismo. Por isso que esse mundo pagão, ele não tem desculpa nenhuma. As práticas das pessoas que não têm Deus no coração é exatamente isso. Aproveitar para fazer fofocas, aproveitar para falar mal dos outros, especialmente quando está longe. Quando se está frente a frente da pessoa, a pessoa dá um sorriso, é amigável e assim por diante. E quando nós queremos ser queridos e temos um jeito de agir de bondade perto das pessoas, também deve ser esse mesmo jeito que nós devemos ter longe. Nós não podemos ser duas pessoas diferentes. E é nesse ponto que o pastor, o apóstolo Paulo, que também é pastor, ele argumenta de que ele faz exatamente isso. Ele não tem dois tipos de personalidade ou de caráter. Ele quer ser uma pessoa de confiança, ele faz questão disso. E ele então recomenda que nós tenhamos o mesmo jeito de agir quando nós estamos perto ou longe. Mas não só agir, como falar, pensar até. E assim é correto, e isso transmite confiança. De outra forma, não existe confiança. Quando a pessoa é de um jeito, quando está perto, do outro jeito quando está longe ou quando as pessoas não veem, então fica difícil. Nesse caso, nós também não podemos ficar julgando as pessoas muito por aí pela aparência. Olha, essa pessoa tem uma aparência de ser uma pessoa honesta. Essa pessoa tem a aparência de ser desonesta. Ou olhar até os trajes da pessoa, especialmente se for uma pessoa estranha. Isso não dá nenhum argumento para falar sobre o caráter da pessoa. O caráter da pessoa a gente observa quando ela age, quando fala e quando faz a mesma coisa de que fala. Claro, estamos falando de coisas boas. Não a pessoa que xinga os outros e depois é estúpido no seu agir. É claro que não. Estamos falando de cristãos, pessoas tementes a Deus que têm um jeito de agir e o mesmo jeito é também de falar. Mas é claro que nós vamos observar o modo de agir dos outros. Claro que sim, especialmente porque nós prestamos atenção. E só observar não é o problema. O problema é quando a gente observa e já começa a falar coisas que são totalmente inconvenientes. Só que também precisamos saber, e é esse um dos pontos do apóstolo Paulo, que as outras pessoas também vão nos observar. Também vão olhar como nós agimos, se nós falamos e agimos tudo da mesma forma, quando estamos aí perto ou quando estamos longe.
Jesus, ele não nos salva pela nossa aparência ou por causa de um julgamento de outras pessoas. A nossa salvação não depende disso. Que maravilha! Como é bom isso! A nossa salvação depende da fé, do arrependimento e do perdão. Só que uma coisa nós não podemos esconder: pessoas de fé, pessoas arrependidas e que são perdoadas por Deus, têm um jeito de agir desta mesma forma. Pessoas de fé, pessoas arrependidas que são perdoadas por Deus, não têm um outro jeito de agir, a não ser conforme os caminhos de Deus. Pode cometer erros, sim, mas logo se arrepende e se reconcilia com o próximo e também com Deus. E com toda a certeza, a nossa aparência humana e pecadora não é nada interessante para Deus. Deus não vem nos salvar por causa da nossa aparência. Ele vem nos salvar por causa do seu amor que Ele tem para conosco. Ele nos ama, tanto faz quem nós somos, para nos dar a fé, o arrependimento e o perdão e nos dar uma ideia nova de vida. Usar a sabedoria para vivermos da forma como o Senhor quer que nós vivamos. E nós podemos aprender que pessoas sábias, perto ou longe, sempre são a mesma coisa. São de confiança. Amém. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai Celestial, ajude-nos para nós não fazermos coisas erradas diante das pessoas e nem longe também. E que nós também não falemos ou pensemos coisas diferentes do que nós depois vamos fazer ou pensar. Ajude-nos, Senhor, para sermos mais corretos e termos um bom caráter. E pessoas de bom caráter são de confiança, e estes são os teus filhos. Por isso, nos ajude, como teus filhos, a ajudar também outras pessoas a viverem conforme o teu querer, especialmente falando, mas mostrando o nosso bom exemplo. Em nome de Jesus, amém.